Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança nesta manhã de quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pelo seu coração, pela sua família. E desde já convidar você a compartilhar essa live, convidar outras pessoas para estar conosco, né? Queremos abençoar a sua vida e a vida também daqueles que estão online e que querem receber uma palavra de Deus, que sempre tem uma palavra de esperança para mim e também para você. Quero agradecer a Deus pela vida do casal Mauro e Edmara, que fizeram a nossa live ontem lá de Patos, né, na Paraíba. Eles que eram membros da nossa igreja aqui, líderes de casal. Foi eles que tiveram a visão da realização do nosso encontro dos namorados, né? Fazemos o jantar dos namorados todos os anos. Esse ano está comprometido aqui por causa dessa pandemia. Certamente não faremos, mas eu louvo a Deus pela vida deles. Teve alguns atropelos no início, porque a questão de configuração e houve um atrasozinho, mas foi bênção a mensagem que eles trouxeram ontem. Terça-feira eles vão estar trazendo mais uma vez uma palavra de família para a família. Eles foram líderes de casais aqui da nossa igreja. E eu quero agradecer a Deus pela vida deles, né, por eles terem aceitado esse desafio, né? Então, eu quero convidar você a compartilhar essa live com seus irmãos em Cristo, com sua família, com seus amigos, colegas de trabalho. Nós queremos abençoar vidas. Hoje nós estaremos refletindo no capítulo 6 do Evangelho de João, e os versículos de número 38 ao versículo de número 40. A gente vai estar falando sobre a vontade de Deus, né? Para mim e para a sua vida. Vamos ver o que é que a Bíblia fala, vamos ver o que é que Jesus fala sobre a vontade de Deus. E eu quero pedir a você, abra a sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de João, né? A partir do versículo 38 até o versículo de número 40, a gente vai estar refletindo sobre esse texto aqui, vendo o que é que Deus realmente quer falar ao nosso coração, né? Então eu quero mandar um abraço aí para nossa irmã Luciana, que já está aí, Luciana Bezerra, né? Está ligada conosco, né? Não sei se ainda está na Bolívia, né? Doutora Luciana, que Deus abençoe no nome de Jesus, né? Queridos, então, capítulo 6, versículo de número 38 do Evangelho de João, diz o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Esta foi a palavra de Jesus para os judeus que estavam procurando. Quando a gente vai ler o contexto aqui, a gente percebe que Jesus ele está na margem do lago de Tiberíades, né? E os discípulos então saem no final da tarde de volta para Cafarnaum, que era o local aonde Jesus tinha estabelecido a sua sede missionária, digamos assim. E a cidade de Cafarnaum era um lugar interessante por ter sido
primeira residência de Jesus e dos apóstolos, e também por ser um local onde Jesus realizou muitas maravilhas. Ali na cidade de Cafarnaum havia uma alfândega, onde Mateus trabalhava, e foi ali onde ele decidiu obedecer o chamado de Jesus, né? Ali possuía também uma centúria, podemos dizer que era um quartel militar romano, lá no capítulo 8, 5 de Mateus fala acerca disso. E naquele local havia 100 soldados romanos, né, que para o porto de Cafarnaum, por ser uma cidade pequena, era um número considerável, né? Foi ali naquela cidade também que Jesus realizou várias curas. Cafarnaum era a cidade de Pedro e também de André, o seu irmão. E nós vemos algumas curas no Evangelho. Se você for ler, você vai perceber que além de se dar ali a chamada de Mateus, Jesus curou o servo do centurião, lá em Mateus 8, de 1 a 13, está registrado. Curou também a sogra de Pedro, também em Mateus 8, 14. E curou um homem atormentado de espíritos malignos, que foi levado pelos seus amigos e desceram por uma corda. Jesus também curou o filho de um homem nobre, lá em Cafarnaum, no capítulo 4, 46 aqui do Evangelho de João, a gente vai ver isso, né? E nós vemos que Jesus também predisse a destruição de Cafarnaum, pelo fato de que foi realizado muitos sinais e aquela cidade nem toda creu realmente em Jesus. E Jesus disse que se estes sinais tivessem sido realizados em outras cidades, certamente elas tinham se arrependido. Aí Mateus capítulo 11, versículo de número 23 e o versículo de número 24. Então, era ali, para aquela cidade, que a população ela afluía para realmente ver a Jesus. Elas afluíam para buscar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava do outro lado e os discípulos voltaram para Cafarnaum através do mar de Tiberíades ali, do lago. E as pessoas perceberam que Jesus não foi com os seus discípulos. Mas a gente sabe que no meio da noite, aqui no contexto, lá pela madrugada, então os discípulos sofrem uma tempestade e eles já estavam distantes, uma distância de 5 a 6 quilômetros da margem. Então Jesus vai sobre as águas e eles passam a ter medo, e Jesus disse: não temas, sou eu. Então Jesus acalmou a tempestade e eles então receberam ali a Jesus. E as pessoas, elas então procuraram Jesus no outro dia e não viram que Jesus estava ali no lugar onde tinha ficado, porque os seus discípulos não tinham ido com ele. Então eles afluíram para outro lugar, para outra margem até o outro lugar, e ali eles questionaram a Jesus quando foi que Jesus realmente tinha chegado, porque eles não perceberam. Claro, eles não viram que Jesus havia ido até os discípulos por sobre o mar, né? E aqui nós vemos que a partir desse contexto começa então esse diálogo entre as pessoas e também entre Jesus, né? E Jesus então fala por que elas estavam procurando. Não era por causa de querer conhecer quem verdadeiramente ele era, mas era por causa dos sinais e dos milagres que Jesus realmente havia feito. E Jesus então fala para eles, e eles interpelam Jesus, pedindo que Jesus pudesse mostrar um sinal para que eles pudessem ver que Jesus realmente era quem ele dizia ser, ou seja, o Messias prometido a Israel, né? E eles relacionam esse sinal com aquilo que foi realizado no deserto, né? Onde os pais deles comeram maná que desceu dos céus, e Jesus então mostra que o pão que desceu dos céus não foi Moisés que havia dado, mas foi Deus. E aí ele relaciona como sendo esse pão que desceu do céu, esse
alimento espiritual que o homem então realmente precisa. E Jesus disse que eles não criam, né? Porque eles realmente não criam, certo? Porque eles tinham um coração endurecido, que apesar dos sinais que Jesus havia feito, eles não criam na realidade em Jesus, né? Tem algumas pessoas que precisam ver para crer, e era o que eles queriam, mas tem pessoas que nem vendo crer, e eles viram muitos sinais, e eles ainda assim não acreditaram realmente em quem Jesus Cristo era, né? E Jesus então, ele fala do propósito pelo qual ele veio. No versículo 38 aqui a gente percebe aonde ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai. E é sobre isso que nós realmente queremos tratar, certo? Sobre a vontade de Deus, né? Primeiro nós precisamos identificar ou trazer o conceito de vontade. Segundo o dicionário, vontade é a faculdade do ser, de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos, né? Uma outra definição é que a vontade é uma força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou seus desejos. Então essa é a outra definição de vontade. Primeiro, é a faculdade que tem o ser de querer e também de escolher, certo? Deus, ele é um ser pessoal e ele tem vontade, e isso é uma das características que identifica então o ser, certo? Deus está dentro desse significado, digamos assim, como um ser que tem vontade, né? Que faz escolha, né? E que pratica ou deixa de praticar aquilo que realmente ele deseja ou não deseja, digamos assim, certo? Essa outra definição de força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo já está mais relacionado não a Deus, mas relacionado ao próprio ser humano. Digamos aqui que Jesus, quando ele falou aqui, porque eu desci do céu para fazer não a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, então isso impulsionava Jesus Cristo como indivíduo, como ser humano, a realizar algo para Deus, ok? Então, Deus, ele é um ser que tem vontade. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos então saber. E nós vemos aqui que algumas pessoas elas iam à procura de Jesus, e Jesus então mostra dentro aqui dessa busca, dessa procura dessas pessoas, né, que ele veio para fazer a vontade de Deus que havia enviado, né? E tem outras coisas que nós queremos chamar a atenção acerca desse texto, é que Jesus, ele fala que todo aquele que vem ouvir a sua palavra, creia, né? O desejo de Deus é esse, a fim de que essas pessoas então venham a ter a vida eterna. E nós sabemos, o apóstolo Paulo fala que essa crença, esta fé para receber a vida eterna provém do ouvir a palavra de Deus. Mas aquelas pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus e não estavam então crendo, né? E nós vemos aqui que Jesus Cristo mostra que literalmente eles não estavam crendo, porque eles não estavam sendo enviados por Deus para realmente receber a vida eterna, porque o propósito deles eram outros. Quando vai buscar Jesus com propósito, não com fins espirituais, nós percebemos que esse propósito, primeiro, ele é egoísta, e que muitas vezes não é o desejo, a vontade
de Deus que seja dessa maneira, certo? Mas nós vamos entender ainda acerca da vontade, certo? O que é que o dicionário teológico fala sobre a vontade de Deus, né? Nós temos aqui o dicionário teológico de Claudionor Correia de Andrade, e ele traz aqui, e eu quero citar pelo menos 3 definições de vontade, para que a gente possa compreender o que Jesus quis falar com esse texto, né? A primeira vontade que eu quero falar é a vontade permissiva. Segundo o dicionário aqui, teológico, é uma prerrogativa que Deus tem em sua soberania e de conformidade com os seus conselhos, conceder ao homem para que este haja de acordo com o livre-arbítrio que ele lhe escolheu. Então a vontade permissiva é essa. Deus é soberano, porém ele domina a sua vontade de tal maneira que permite nós seres humanos fazer escolha através do livre-arbítrio, né? Para poder decidir dentro dessas escolhas. Relacionada à fé, não é diferente. A mensagem do Evangelho é pregada para que o homem, na sua livre vontade, que é permitida por Deus, né, no seu livre-arbítrio, possa crer e pela fé que ele, então, tem na palavra de Jesus, ele possa decidir por Jesus, certo? Essa é a primeira vontade que nós queremos falar, teologicamente falando, que é essa vontade permissiva de Deus. A segunda vontade é a vontade preceptiva. O que é isso, pastor? Segundo o dicionário, a vontade preceptiva, ela está relacionada aos preceitos de Deus, às leis de Deus, aos mandamentos de Deus. É a vontade divina expressamente manifestada nos seus mandamentos, nos seus estatutos, nas profecias que se encontram nas escrituras sagradas. Então aqui está a vontade preceptiva, que são os preceitos de Deus. A vontade de Deus é que eu e você conheçamos esses preceitos e nós então nos submetamos à vontade de Deus revelada neles, ok? Vontade preceptiva. E a última vontade que eu quero destacar aqui é a vontade soberana de Deus. Essa vontade soberana, segundo o dicionário aqui de Claudionor, dicionário teológico, é a predisposição inquestionável e irrevogável de Deus em fazer concretizar os seus planos e decreto na história e na vida particular de um de seus filhos. Aí vem a vontade soberana. Essa aqui nós sabemos que está acima de tudo. Essa vontade soberana, ela é inquestionável, irrevogável, né? Porque tem uma finalidade de concretizar os planos e os decretos de Deus na história e também na vida dos seres humanos. Vamos fazer um exemplo clássico aqui. Por que está acontecendo tudo isso, o coronavírus? Primeiro a gente tem que pensar na vontade soberana de Deus, porque se relaciona a Deus está acima de todas as coisas, e ainda que essa situação do mundo pareça que ele perdeu o controle, ele continua controlando todas as coisas. Segundo, vem a vontade preceptiva, ou aliás, a vontade permissiva. Embora a gente sabe que as informações é que esse vírus foi criado em laboratório, mas Deus então permitiu, certo? E em consequência disso, vem todas essas mazelas. O homem na sua livre vontade escolheu fazer coisas que lhe trazem mal. Então Deus permite fazer, Deus permite vir o mal para que o homem entenda que os seus atos têm uma consequência, e essas consequências podem afetar não só a si mesmo, mas também a toda
humanidade, ok? Então, um exemplo clássico para a gente entender um pouco acerca da vontade de Deus, essa vontade revelada aqui em relação à própria palavra. Então, Jesus ele diz que a vontade de Deus que o enviou é que todo aquele que vem ouvir a sua palavra creia a fim de terem a vida eterna. E a estes o Senhor garante a ressurreição no último dia. Então vamos pensar aqui acerca dessa vontade de Deus, aonde Jesus coloca para aqueles judeus. É que todo aquele que vem a ele creia a fim de ter vida eterna. Então o propósito de Deus na vida do homem sempre foi a salvação, ok? Então quando o homem ouve a palavra de Deus, ele deve o buscar com o primeiro propósito de ser salvo. Salvo do quê? Salvo da condenação eterna, que foi o juízo determinado por Deus para punir o homem pelo fato de haver pecado, né? Nesse julgamento nós vemos que ele foi realizado no Jardim do Éden, quando Adão então pecou, juntamente com Eva, sua mulher. A Bíblia diz que Deus os julgou, os achou culpado, Deus os condenou e os expulsou do jardim. E a partir dali, o pecado ele se tornou universal. Todo homem e mulher nascido neste mundo já nasce com essa síndrome do pecado que veio lá de Adão. E já nasce no seu estado de condenação. Mas a Bíblia diz que Deus, pela sua muita misericórdia e o seu muito amor, providenciou já um meio para que o homem pudesse ser salvo dessa condenação e pudesse receber a vida eterna, a vida que Adão perdeu no Éden e que Deus oferece agora por meio de Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho de volta para Deus. É isso que ele está dizendo. E aquele que vem a ele crer, ele naturalmente mostra que foi Deus que o enviou até ele, para ele. E ele disse que a vontade de Deus é que nenhum desses que veio a ele e para ele se perca. Essa é a palavra de Jesus para aqueles judeus, né, que estavam questionando a ele e pedindo que ele mostrasse então um sinal para que eles pudessem crer que Jesus era quem ele dizia ser. Então, nós vemos aqui que Jesus mostra que aquele que vem ouvir a sua palavra, a vontade de Deus é que este creia, use o seu livre-arbítrio, a sua vontade, né, para poder decidir por Jesus, né? Então, o apóstolo Paulo disse que esta fé, essa crença que Jesus Cristo fala, ela vem por ouvir as palavras de Jesus, lá em Romanos capítulo 10 e o versículo de número 17, né? A fim de que esse tenha vida eterna e que o Senhor venha ressuscitar no último dia. Tem uma outra palavra aqui que é interessante a gente perceber aqui: ressuscitar no último dia. O que é que isso significa, pastor? Primeiro, que nós temos que pensar que a nossa vida ela não se resume apenas nesse contexto físico, né, e material que nós vivemos. Pelo contrário, a vida do homem, queridos, ela é para ser eterna, ok? A gente sabe que Deus nos criou para a eternidade. Porém, nós precisamos entender que essa eternidade, ela pode ser com Deus ou sem Deus, na salvação ou na condenação. Nós temos esta escolha. Por isso que Deus enviou a sua palavra. Quando Adão pecou, ele escolheu na sua livre vontade pecar. Embora Deus mostrou para ele que ele tinha condições de não pecar, certo? Mas ele escolheu pecar, escolheu ceder à tentação. Agora, Deus envia Jesus Cristo
para trazer a sua palavra, a palavra de salvação, para que, assim como Adão escolheu pecar, nós então escolhamos sair do estado de condenação e receber a salvação por meio de Jesus Cristo, crendo nele. É uma escolha. Para isso, nós precisamos reconhecer o nosso pecado que veio de Adão, reconhecer que estamos no estado de condenação e precisamos de salvação, crer no Salvador, Jesus Cristo, que oferece gratuitamente esta salvação. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra graça significa favor sem merecimento. Deus nos faz o favor de nos dar a salvação por meio de Jesus Cristo. Isso significa graça. Não é conquistada pelos nossos esforços, mas foi conquistada pela paixão de Cristo, pelo sacrifício que ele realizou ali na cruz do Calvário, tomando o meu e o seu lugar. Agora, eu preciso então crer que o que Jesus Cristo fez foi suficiente e agora eu preciso aceitar essa salvação gratuitamente, crendo nele como Senhor e também como Salvador, que foi enviado por Deus, como João então registra as palavras de Jesus no capítulo 3 e o versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, a Bíblia aqui coloca que a salvação é um presente de Deus e aqueles que ouvem a palavra de Deus por meio de Jesus e vem a ele e crer nele, recebe esta salvação. Aí vem uma outra promessa aqui, a promessa de quê? Da ressurreição eterna. O que é a palavra ressurreição? Aí a gente vai voltar para o dicionário teológico, para a gente então entender bem melhor acerca da questão da ressurreição e que nós queremos falar nessa manhã. Diz aqui o dicionário: ressurreição significa volta miraculosa à vida. Nas Escrituras, a ressurreição pode ser encarada de duas maneiras distintas. No primeiro caso, a ressurreição funciona como um milagre, cujo objetivo é glorificar o nome de Deus e levar os pecadores ao arrependimento. No segundo, a ressurreição é geral e marcará o início do processo que culminará na retribuição eterna. Então vamos pensar aqui sobre a ressurreição nesses dois aspectos, que é volta miraculosa à vida. A morte, queridos, ela foi uma determinação de Deus como punição ao homem que pecou. Deus não falou em morte na criação, a não ser depois do pecado. Quando o homem pecou, o Senhor então diz lá, o Senhor Deus diz em Gênesis 2,17, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comer, certamente morrerás. Então só aqui Deus fala de morte. E a morte, ela então acontece no momento em que Adão peca, certo? Que morte é essa que Deus estava falando? Bom, Deus estava falando pelo menos de dois tipos de morte. O primeiro tipo de morte é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É o afastamento da comunhão do espírito do homem para com o espírito de Deus, né? A partir do pecado, o homem então morreu espiritualmente, porque o pecado fez uma separação entre o homem e Deus. O profeta Isaías fala acerca disso, né? E a morte física, quando Deus também coloca como consequência do pecado de Adão e de Eva, né? O Senhor diz lá no capítulo 3 de Gênesis, verso 20, do suor do teu rosto comerás, até que tornes ao pó, porque és pó e ao pó tornarás, diz a palavra do Senhor. Aqui o Senhor já está falando da morte física. Primeiro aconteceu a morte espiritual, com o decorrer do tempo a morte física. Então
foi uma determinação de Deus como punição, como consequência do pecado do homem. O apóstolo Paulo vai falar disso lá no capítulo 5, versículo 12 de Romanos, quando ele diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram, diz aqui a palavra de Deus. Então Paulo também está falando desses dois tipos de morte que aconteceu pela desobediência. Então, queridos, a Bíblia mostra aqui que a morte não é o fim, porque após a morte haverá a ressurreição. Por isso que a morte não é o fim. Porém, precisamos então entender que para definir o nosso destino eterno, nós precisamos fazer escolha enquanto estamos vivos fisicamente, porque o apóstolo Paulo também escrevendo, aliás, o escritor aos Hebreus, ele diz no capítulo 9, versículo 27, que depois da morte segue-se o juízo. Não haverá mais salvação no tempo do julgamento. O julgamento é para referendar a pena, ok? Conclusiva. É o que a gente sabe, que tem muitos presos aí que eles foram presos por causa dos seus atos, estão esperando o julgamento, porém as provas conclusivas já mostram para ele que o juiz vai apenas estabelecer a sentença, ok? Mas as provas conclusivas vai mostrar que ele é culpado. Então no julgamento não vai haver salvação. O homem, ele tem a possibilidade de escolher a salvação agora, não depois da morte, ok? Então a Bíblia aqui nos coloca isso. Aí vem a questão da ressurreição. A Bíblia mostra que na conclusão final vai ressuscitar tanto aqueles que creram na salvação de Jesus e o aceitaram como Salvador e viveram para Ele e morreram fisicamente, quanto aqueles que rejeitaram a Jesus, né, que não aceitaram a salvação e morreram. Todos estes vão ressuscitar. Qual é a diferença? A Bíblia diz que uns ressuscitarão para a glória eterna, para viver para sempre com Deus no paraíso, ok? Ou seja, aquele paraíso que foi expulso, né? O homem e a mulher, quando pecou, vai ser restaurado, ok? Então, para quem? Para aqueles que viveram, que aceitaram Jesus, que se arrependeram dos seus pecados e passaram a viver em obediência aos preceitos, estatutos e mandamentos de Deus, ok? Essa é o que as Escrituras Sagradas então falam. Aqueles que rejeitaram vão ressuscitar também, mas vão ressuscitar para o juízo e para a condenação eterna. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20 e capítulo também 21, aonde fala do novo céu, da nova terra, do juízo final, certo? Então, queridos, o que é que nós queremos trazer com essas informações bíblicas e teológicas? Primeiro, nós queremos então apresentar para você que Jesus, ele é o Salvador, foi enviado por Deus, trouxe o Evangelho, a boa notícia. Evangelho significa boas novas, a boa notícia do céu. Ou seja, o Salvador veio para o povo que vive em trevas, que vive no pecado e que está condenado e precisa de salvação. Era assim o meu estado antes de conhecer a Jesus. Era assim o estado daqueles que realmente aceitaram Jesus e estão vivendo nesse mundo, servindo a Ele em obediência à sua palavra, como crente, como cristão, como servo de Deus, nascido de novo, ok? Mas aqueles que não o aceitaram permanecem nesse estado de condenação. E se morrer fisicamente nesse estado, não vai ter mais salvação.
Por isso que Jesus Cristo, ele então coloca aqui na sua palavra que a vontade de Deus, certo? É que nenhum se perca daqueles que Deus então lhe der. Teologicamente falando, Jesus também ele está falando aqui que ninguém pode vir a ele se Deus não despertar nele a fé para a salvação. Porque a Bíblia diz que tudo provém de Deus. E aí, pastor, eu posso concluir que a fé que eu não tenho para a salvação que Deus não me deu, é porque Deus não me quer, Deus me rejeita. Não é isso. É porque Deus providenciou o meio para despertar a fé. E o meio é a pregação da palavra. Eu preciso, então, buscar de Deus esta fé para que eu possa crer. Porque quando eu ouço a palavra, eu tenho a oportunidade de aceitar ou rejeitar, de crer ou não crer. Mas, se eu entendo que Deus é o Senhor de todas as coisas e que a salvação é uma necessidade, eu preciso pedir a Deus, quando eu leio a Bíblia, para crer. Não crer apenas no intelecto, mas crer no coração, pelo fato de que esse tipo de fé vai me levar a submeter ao senhorio de Cristo e a confessá-lo como meu Senhor e o meu Salvador. Porque Deus, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, a Bíblia diz, ele diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. Lá no capítulo 2, no versículo 4 e 5 de 1 Timóteo. Mas que todos venham ao arrependimento. A salvação, ela só se torna real na vida de uma pessoa e só é possível através do arrependimento, do reconhecimento que é pecador, que está perdido, está afastado de Deus. E como Adão escolheu o pecado, agora Deus, ele oferece-nos a oportunidade de escolher a salvação que nos é dada gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Então, diante desse fato, algumas coisas a gente precisa considerar. Primeira coisa é que Deus é quem cria as condições para a gente, então, ouvir o Evangelho. Paulo, escrevendo a Romanos, fala isso. Mas que diz, capítulo 10, versículo 8 a 10. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Deus provê o meio para você ouvir a pregação. Jesus Cristo não virá na sua segunda vinda sem que o evangelho do reino seja pregado a todos os povos, para que ninguém tenha a desculpa de dizer a Deus no grande julgamento: eu não sabia, eu não ouvi. Eu vejo essa pandemia como uma oportunidade que Deus está dando às pessoas para ouvir o Evangelho, crer e receber salvação eterna. Eu vejo também que Deus ele está trabalhando de tal forma em que esse Evangelho chegue aos quatro cantos da terra, porque a internet está abrangindo quase que o mundo inteiro. E hoje, irmãos, as lives que estão sendo ministradas têm alcançado mais pessoas com o Evangelho do que nós que estamos pregando muitas vezes nas quatro paredes e não utilizava a internet, né? Alguns usavam a televisão, que era abrangente, mas hoje todos nós, cada um de nós, na palma da mão, podemos pregar o Evangelho para N pessoas que a gente não teria alcance pessoal, ok? Então eu vejo Deus trabalhando nisso, para que a fé
seja despertada para a salvação. Então essa é a primeira coisa a considerar. Você que é servo de Deus, que tem acompanhado nossas lives, você é chamado a compartilhar, a pregar o Evangelho, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos, inclusive a sua família. Talvez as pessoas não davam ouvidos a você, que é cristão, dentro da sua casa, e que estas não receberam a salvação, mas hoje elas estão dando ouvido à pregação que você está colocando dentro de casa, seus filhos, seu esposo, sua esposa, né, seus irmãos, sua mãe, ok? Então é a palavra de Deus que está sendo ministrada. A segunda coisa a considerar é que a vontade de Deus é que todo aquele que ouve o Evangelho creia e renda-se ao senhorio de Cristo a fim de receber a salvação, né? Então, a Bíblia mostra que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Este é Jesus Cristo, que se tornou homem e que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos ligar realmente a Deus. A Bíblia diz que aqueles que ouvem Jesus Cristo recebem vida. O apóstolo João, no capítulo 5 e o versículo 24 e 25, fala uma verdade importante aqui, quando ele diz assim: olha, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aqui ressalta mais uma verdade, e aquela verdade que eu trouxe aqui no princípio, né? A verdade de que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? Crer é uma escolha. Aceitar o que Deus fala acerca de Jesus, queridos, é uma decisão necessária para receber a vida eterna e se livrar do juízo eterno, como está escrito aqui a palavra de Deus. Jesus aqui ele fala que os mortos ouvirão, né? Os mortos ouvirão, e a Bíblia diz que aqueles que ouvirão o Filho de Deus viverão. Aí o que é que Jesus está dizendo? Que aqueles mortos são os mortos espirituais, não os mortos físicos, porque mortos físicos não podem ouvir nada, mas os mortos espirituais. Esses irão ouvir e crer, porque aí vem a questão da presciência de Deus. Deus tem o conhecimento daqueles que vão ouvir e crer, e daqueles que vão ouvir e não vão crer, como aqueles judeus que rejeitaram a Jesus. Mas Jesus está dizendo: os mortos ouvirão e crerão, e esses que ouviram e creram viverão, receberão a vida que Adão perdeu no Éden. Preste atenção, nós recebemos a vida de Deus por meio de Jesus Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, nosso pecado é perdoado. Não importa que pecado foi que praticamos, né? Nós somos perdoados. E a Bíblia diz que aquele pecado é removido, então a barreira que separava o homem de Deus é retirada, e nós passamos a nos relacionar com Deus espiritualmente. A gente passa a viver a vida de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre isso em Efésios 2, 1 e 2, ele diz: ele vos deu vida, estando vós ainda mortos em vossos delitos e pecados. Então ele está falando de todo aquele que ouviu, ele está falando da igreja de Éfeso, que ouviu a palavra de Deus e recebeu a vida de Cristo, a vida espiritual, porque se arrependeu e confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Mortos espirituais agora recebem vida espiritual, na realidade ressuscitam espiritualmente, né? Essa é a segunda coisa a considerar. A terceira coisa a considerar diante desses fatos é que Jesus ele promete que ressuscitará no último dia os que nele creram e recebeu vida eterna agora. Olha o versículo de número 40 que diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Nós vivemos nesse mundo de pecado, a morte foi uma determinação de Deus. Mesmo aceitando a Jesus, nós estamos sujeitos à morte, né? Paulo diz, por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias, né? Então, é importante a gente entender que a morte, ela é algo possível, é algo real, né? E não só para o ímpio, mas também para aqueles que não servem a Jesus, mas também para aqueles que servem a Jesus, que são considerados como justos, porque foi justificado pelo sacrifício, pela obra de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, a morte, ela chega para todas as pessoas. Qual é a diferença aqui, pastor? A diferença é que Jesus mostra que aqueles que morrem em Cristo fecham os olhos aqui e abrem no paraíso, abrem no céu, abrem nesse estado de paz, conforto, né? Até a conclusão final, aonde irão ressuscitar. É isso a diferença. Aqueles que morreram com Cristo fecham os olhos aqui e abrem no céu. Pastor, o que é que fundamenta essa afirmação do Senhor? Nós lembramos dos 2 ladrões que foram mortos juntamente com Jesus. Um negou Jesus, foi repreendido pelo outro, né? E o outro que repreendeu o ladrão que negou a Jesus, olha para Jesus e disse: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Lá em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 30, você vai ver isso. Aí Jesus olha para aquele ladrão e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse paraíso é esse lugar, esse estado em que o servo de Jesus vai quando ele passa pela morte física antes do julgamento final. Ok? E para onde vão aqueles que negaram a Jesus, como estes que viram os sinais de Jesus em Cafarnaum, os milagres, e que queria mais para que pudesse realmente crer? E Jesus já fez, né? Para onde vão aqueles que negam a Jesus, que vê a vida dos seus parentes, de amigos, serem transformados? Porque quem aceita Jesus nasce de novo, a sua vida não é mais a mesma, o seu passado ficou para trás, né? Se era um homem adúltero, uma mulher adúltera, passa a ser realmente um marido fiel, uma esposa fiel. Se foi um assassino, se foi pessoas realmente más na sociedade, passa a ter um caráter transformado, a sua conduta é diferente, né? Então, essas pessoas que olham a mudança na vida destes e não aceitam, acham que já são bons, né? Essas morrerão. E diferente daqueles que morreram em Cristo, fecha os olhos aqui e a Bíblia diz que abre no inferno, que é um lugar de sofrimento eterno. Está registrado em Lucas capítulo 16, na história do rico e de Lázaro, que morreram. Um foi para o seio de Abraão, que representa o céu, o paraíso. O outro foi para para o Hades, que é o inferno, o lugar de sofrimento eterno, em que as pessoas estão lá, sofrendo, e é consciente do seu sofrimento, né? A Bíblia diz acerca disso. E aí, eu pergunto a você, que decisão você vai tomar? Você já sabe a vontade de Deus. Mas existe ainda uma quarta consideração, é que haverá o dia do julgamento, o último dia, né? O que a gente chama de julgamento final, né? Indicando que tudo isso que foi criado vai ser destruído. O apóstolo Pedro fala disso no capítulo 2, na sua segunda carta, no versículo 5 em diante. Diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, né? E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, diz a palavra do Senhor.
Então a palavra de Deus ela é bem clara aqui quanto à vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. A vontade de Deus é que nós sejamos salvos. Deus não nos criou para a condenação. A condenação veio por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ok? Nos colocou no estado de salvação. Agora nós precisamos entender que Deus nos dá a salvação. Ele providenciou por meio de Jesus Cristo, e para que eu receba esta salvação, eu preciso crer em Jesus, aceitá-lo como meu Senhor e Salvador pessoal e viver para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Essa é a vontade de Deus. Mas na vontade permissiva de Deus, Ele permite que eu decida seguir a Ele ou não. Assim como Ele permitiu Adão obedecê-lo, não comendo do fruto da árvore do jardim, ou não. Adão resolveu desobedecer e Deus respeitou a decisão de Adão. Agora Deus, Ele traz a mensagem para que eu e você, nessa mesma condição de escolha, possamos escolher a vida, possamos escolher, então, Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando que a vontade dele era fazer a vontade do Pai, certo? A vontade de Jesus era cumprir a missão de Deus, certo? A missão que ele veio fazer aqui na terra. E isso incluía curar os enfermos, expulsar demônios, dar vista aos cegos e anunciar a salvação. Essa era a principal finalidade. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vontade realmente de Deus, para que não seja condenado, certo? Haverá um dia de juízo. A Bíblia mostra isso. Deus há de restaurar o caos que o pecado e o diabo trouxe para o mundo, para a terra. Haverá novos céus e nova terra, diz a palavra do Senhor. Tudo vai ser recriado. Mas antes, haverá o julgamento do grande trono branco, aonde os ímpios serão julgados e lançados no inferno, e todos aqueles que esqueceram de Deus, assim como Satanás e os demônios, certo? A conclusão de tudo isso é, queridos, que todos aqueles que vieram a Cristo por meio do Evangelho serão preservados no juízo. Sabendo disso, o que eu e você devemos fazer é deixar Deus nos guiar na vontade dele por meio de Cristo Jesus. É você que ainda não recebeu essa salvação, fazê-lo agora, porque a morte é uma realidade, pode acontecer a qualquer instante. E se alguém morre sem confessar Jesus, sem se converter dos seus maus caminhos, sem aceitá-lo como Senhor e Salvador, morre nos seus pecados e morre condenado. O Evangelho, ele é pregado para isso, para que você tenha conhecimento da vida eterna e seja preservado da destruição. Não da morte física, porque todos nós iremos passar, exceto aqueles que vão ficar para o arrebatamento, mas da condenação eterna. Isso é que é terrível. A vontade de Deus para mim e para você é que sejamos salvos. Pense nisso. O convite de Jesus é: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que têm sede, e bebei da água da vida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aquele que vem a Jesus, se alimenta de Jesus e vive para a glória de Jesus. Tá bom? Guarde isso no teu coração. Compartilhe esse vídeo, já que algumas pessoas não ouviram, para que elas possam tomar a decisão para a salvação. Como eu faço essa decisão, pastor? Simples. Faça uma oração. Senhor Jesus, eu reconheço
que eu sou pecador porque nasci em pecado por causa de Adão. Que eu peco, não apenas por causa de Adão, mas porque a minha vontade, a minha inclinação é sempre para te desobedecer. Desobedecer a tua vontade estabelecida nos teus preceitos, na tua lei, nos teus mandamentos, na Bíblia. E eu não consigo obedecer senão por Jesus Cristo. Agora eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo de ter cometido. Agora eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Entra no meu coração. Depois de você fazer isso, creia que através dessa oração, Jesus, Ele concede o Espírito Santo e te dá a salvação. A partir daí, procure um servo de Deus para lhe ensinar como viver essa nova vida pela decisão que você tomou. É simples assim, certo? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará, diz então a palavra do Senhor. Por isso, eu quero convidar você a tomar essa decisão. A decisão de servir, a decisão de fazer a vontade de Deus, porque é o desejo do seu coração, tá certo? Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Eu quero agradecer pelas pessoas que estão conosco e orar também pela vida de cada um de vocês, ok? Eu quero, antes de orar, eu quero agradecer a irmã Luciana Bezerra, que está conosco, né? Fez um comentário aqui, a irmã Rízia Ribeiro, a irmã Sandro, a irmã Thaís também, a nossa irmã Lourinha, né? A nossa irmã Névia, no Brechó da Maria, irmã Lindinalva, também nossa irmã Lourdes Costa, deixa eu ver, a diaconisa Silvinha, certo? E também ao Olavo, um abraço, esse casal que é do meu coração, eu amo muito. Deixa eu ver, a irmã Tica, né? Aqui no bairro da Primavera. Deixa eu ver, a irmã Armânia, que está nos assistindo também aí em Serrita. Um abraço para a Armânia, um abraço para também a Amanda, a sua filha missionária Amanda, o pastor Glicério, que faz a obra de Deus. Aí eu quero agradecer pela vida de vocês. Deixa eu ver, outras pessoas estão conosco. Antônio Filho, né? Deixa eu ver quem são essas pessoas aqui. Eu gosto sempre de citar para agradecer assim pela audiência. O irmão Vinícius Gomes, né, que está aí se recuperando, a irmã Elisângela também, a irmã, deixa eu ver aqui, a Aparecida, né, a irmã Cida, a cunhada de Eline, Deus abençoe, a irmã Cida em Petrolina, deixa eu ver mais aqui, o obreiro Flávio Mário lá em Petrolina, Deus te abençoe, meu irmão. A Alessandra também lá na Coab. Deixa eu ver aqui que tem mais gente aqui que curtiu. Só mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Thaís, já falei. Diácono Júnior, né? Da Primeira Igreja Batista, aqui em Salgueiro. Simone Souza. Um abraço, irmã Simone, nossa ovelha lá no Divino. Aparecida Santos também, que está nos assistindo. Deus abençoe, querida, no nome de Jesus, ok? E também sua família. Irmã Fernanda, Maria Ferreira, Lourdes Costa, pastor Antônio lá em Camaragibe, Deus abençoe. A Valdicleia também, certo? Um abraço aí a todos vocês que têm estado conosco. Muito obrigado, certo? Vou orar por você. Deus, muito obrigado pelo Espírito Santo nos ter trazido esta palavra. Pedimos que ela seja aplicada no coração daqueles que nos ouviram e daqueles que irão nos ouvir ainda. Que a tua mão seja sobre eles e o teu Espírito convença aqueles que ainda não servem a Jesus do pecado, da justiça e do juízo. E aqueles que servem ao Senhor Jesus possam permanecer firmes
confiante que é salvo porque Jesus o salvou, que ressuscitará no último dia para a vida eterna. Que o Senhor possa usá-los como instrumento para que esta salvação possa alcançar outros. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe, queridos. Um abraço e amanhã a missionária Margarida estará ministrando, a nossa palavra de esperança. A missionária Margarida vai fazer isso. Então um abraço aí para vocês. Amanhã esteja de volta com a gente. Um abraço à irmã Eline também, irmão Paulinho. Temos orado por vocês.